Então, trabalho na MF Machado de Assis, sou professora de artes, né? E trabalhei com um projeto que eu denominei, achei que cabia melhor esse nome, da fotografia ao cinema, uma poética do sensível em suas diversas visualidades. Pode passar. E esse projeto eu desenvolvi com os 7º anos. Bom, sobre o meu percurso poético na educação, eu gostaria de dizer para vocês que muito antes da pandemia eu já trabalhava com o celular. Por que o celular? Porque o celular é a tecnologia mais viável para os alunos, no sentido de que eles fazem tudo com o celular e não tem como a gente escapar disso. Então, eu aproveito isso para fazer meus trabalhos de artes, como acredito que a maioria dos professores. Então, assim, pensando nas visualidades que nos rondam e que permeiam o nosso mundo, né? Eu acho que a arte entra como uma ferramenta, como um campo de estudo muito importante para poder pensar e refletir na questão das visualidades que nos cercam. Afinal de contas, todos os dias somos bombardeados por tantas visualidades, e você sabe muito bem disso. Somos cercados por imagens de todos os tipos. Dormimos, sonhamos com imagens. Ninguém sonha com palavras ou sonha com texto escrito. Tudo é imagem. Então, a arte nessa área pode pensar de diferentes formas para trabalhar o ensino. Bom, eu comecei esse ano, ali em fevereiro, fazer macrofotografia com o uso do celular. Inclusive, participei de um projeto com as gurias do... Como é que é ali? Esqueci o nome. A Elisandra, a Alexandra. Do CEPIC. Do CEPIC. Estou um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez que eu estou fazendo a apresentação. Peço desculpas, não é uma coisa comum para mim. Então, eu participei desse projeto com as gurias com 7º anos. Logo que iniciou a aula, já tinha um projeto pronto que eu planejei e a gente foi fazer macrofotografia. Ou seja, que são fotos da natureza. E era para testar uns celulares, na verdade, os smartphones Xiaomi. E aí tinha que fazer com uma turma, né? Porque tinha um número X de celulares. E as outras turmas? Era claro que eu não ia deixar eles de fora. Fizemos com celulares. Pode passar para mim, por favor? Aí, então, a gente fez muitas macrofotografias. Não é essas fotos aí, porque, na verdade, depois das macrofotografias e a partir das macrofotografias veio a pandemia. E o que aconteceu? Os meus objetivos eles foram sendo desenvolvidos relacionados com todas as questões que envolviam essa coisa de estar em casa. Como as outras colegas que eu ouvi antes falarem aqui, né, das outras escolas, tudo está ali na casa deles. Eu tinha que pensar algo que funcionasse em relação ao lar deles, ao que abrange a vida deles, né, ao cotidiano deles. Então, a partir da fotografia, eu fui puxando. Bom, vocês vão pensar num olhar mais atento ao que circunda vocês, né? A fotografia com reflexo, por exemplo, como é o exemplo dessa primeira fotografia ali, né? As cores, e aí, nesse caso, a arte é muito interessante porque ela abrange uma pluralidade de discursos, né? E uma pluralidade de áreas do conhecimento, porque se a gente for pensar, poxa, mas só uma fotografia parece algo tão fácil. Aparentemente sim, mas abrange toda uma área de conhecimento que vai desde a matemática, que é a questão de saber o tempo, de saber o enquadramento, o espaço, a também, daqui a pouco, a ter que fazer um roteiro, que vocês vão ver mais adiante, para um determinado cenário de uma fotografia. Depois, eles fizeram também instrumentos de percussão alternativos, como é o caso desse exemplo da segunda fotografia, que parece um violão feito com uma caixa. E tudo isso, eles tinham que me mandar áudios e fotos do que eles iam produzindo, né? Desde as imagens aos objetos da casa deles que produzisse algum som, até criar um instrumento alternativo de percussão, que não era um instrumento tradicional de percussão, por exemplo. E isso requer toda uma criatividade, uma imaginação e um olhar para o seu espaço do lar e descobrir, bom, aquele objeto ali, eu posso fazer algo. Pode passar o próximo, por favor. Esses aqui são 2 exemplos de macrofotografia que foram feitas no pátio da nossa escola, quando a gente ainda estava lá, né, em fevereiro. E vou dizer para vocês, assim, as fotos ficaram belíssimas,
Pena que algumas a gente perdeu, enfim, foi questões práticas mesmo, mas, assim, são trabalhos incríveis, sem uso de nenhum app, de nenhum recurso, a não ser o recurso natural da própria fotografia, né? Então, para isso, eles têm que treinar o olhar, treinar a questão de luz, de sombra, da escolha, da observação, e de parar e fotografar, né? Essa coisa do selfie por selfie, que é um hábito deles, do adolescente, inclusive de qualquer ser humano, até eu, faz com que se pare e olhe para o lado e observe esses pequenos detalhes, né? De um outro jeito que até então eles nem paravam para pensar, por exemplo. Pode passar, por favor? Pode passar. Esse é um outro exemplo. Isso é uma pétala de flor. Aqui no segundo quadro é uns bichinhos num buraquinho que ele encontrou numa árvore lá. Pode seguir, passar, por favor. Aí, com isso aqui, eu tenho umas fotografias de reflexo, ou seja, eles tinham que fazer uma fotografia que tivesse algum reflexo, ou seja, dentro da casa deles, observar algo que refletisse esse reflexo. Eles tinham que buscar por isso, fosse na panela da mãe deles, no bule, na chaleira, algo tinha que ter nessa casa, por mais simples que fosse essa casa. Eu deixei eles bem livres. Nessa segunda imagem que vocês observam, parece um rio ali, até eu duvidei da menina. E ela me disse, não, prof, é um celular virado, e eu peguei o outro celular para fazer a fotografia, para refletir o céu, o pôr do sol. O que eu acho incrível, são pequenas coisas que eles não estão habituados a fazer no dia a dia. Bom, se vocês verem ali onde que tem o texto aqui no slide, reinventando bem com arte. Eva, o microfone, Eva. Fechou o microfone. Fechaste, e para te dizer também que tem 5 minutos, tá? Com reinventando com arte, eu consegui compartilhar muitas ideias dos alunos, né, em relação às fotos e os trabalhos que foram se seguindo. Pode passar. Aqui mais umas fotos de reflexo, pode passar. Aí teve o stop motion, que eles tiveram que produzir. Queria deixar claro aqui que aqui começa o diálogo com o PDG de língua portuguesa, né, porque de alguma forma a gente interagiu. Pode passar. Dá para clicar no... Aqui? Dá para ouvir o áudio? Será que a gente consegue? Aqui eles tinham... Se não for possível, a gente passa, tá? Então, passamos. Não consigo, Eva, desculpe. Mas, de repente, o colega consegue ouvir. Tá, não tem problema. Isso são sons do lar dele. Eles tinham que me mandar um áudio com sons do que tinha no lar deles, em algum momento que eles podiam escolher. Então, é muito interessante a máquina de lavar roupa, é caminhão passando, cachorro gritando, e por aí vai. Pode passar o próximo. Ah, tá, vai. O stop... agora é o stop motion, né? A gente deixa esse de lado, quem sabe, tá? Stop motion, vamos ver se a gente consegue assistir. É bem rapidinho, gurias, é segundos. Aliás, eu queria dizer que todos os vídeos explicativos eu compartilhei com eles no Classroom, explicando, mostrando os apps, como eles podiam fazer o stop motion. Eva, aqui no Drive, para mim, é um pouco complicado, porque eu uso várias contas, tá? Mas a gente convida o pessoal a olhar depois, quando o material ficar disponibilizado no site, tá bom? Eu só poderia mostrar as fotografias dos alunos, então, pelo menos? Tá, pode passar. O stop motion é muito legal, porque abrange várias áreas do conhecimento. É roteiro de língua portuguesa, é a questão da história, a questão da arte, da matemática, porque eles têm que pensar no tempo. Eu pedi para eles fazerem até 1 minuto. Passamos para o cinema. Então, eles tinham que escolher uma cena de filme que mais interessasse e representar, né, com a família. E aí começa, pode passar. Eu não vou falar muito sobre as fotos. Aqui, por exemplo, o menino, né, representando o Cantando na Chuva. E o que eu achei muito legal é que a avó dele participou o tempo inteiro com esse aluno. Então, a arte, ou seja, a gente consegue cumprir com o nosso papel social também, porque as famílias interagem, compartilham, ajudam. É muito legal ouvir e
ver as respostas. Pode passar a próxima. Aqui está a avó do menino, representando o menino de pijama listrado. No lado esquerdo, a cena do filme, do lado direito, a representação. Pode passar a próxima. Aqui o Mágico de Oz, né? Imagina, ficou linda essa imagem. Ela pegou o espírito da coisa aqui, perfeito. O próximo. A outra menina fez todo um trabalho, estava morrendo de vergonha, achando que não ficou bom, e ela é excelente em artes, e olha, ela conseguiu interpretar pelo jeito dela. Pode passar o próximo. Esse menino também, ele estava com vergonha, não queria que mostrasse, mas olha, ele que desenvolveu sozinho tudo. O próximo, por favor. Aqui também as meninas, né, daquela série americana. Pode passar o próximo. Aqui eu achei uma graça a solução que ele deu para representar o ET, o extraterrestre, o próprio cachorro. O próximo, agora vocês vão ver as expressões faciais desses alunos. Uma é a Celita e o outro é o Anthony. Um representando o filme Psicose e o outro é, agora esqueci o nome também do filme. Pode passar o próximo. Aqui o It, a coisa, que eles adoram, né? O Iluminado aquele era o filme do Iluminado, isso. Pode passar o próximo. De novo o menino, aqui a Arlequina, né? Olha toda a composição da fotografia, a estética, a maquiagem, a roupa, a solução que essa menina deu. O próximo, por favor. A 5 Passos de Você, né, olha a solução que ela deu, e muito semelhante, né, às feições. Por favor, o próximo. Superman. O próximo. E por trás disso tudo, eu não sei se é possível agora, a menina ela faz uma interpretação, porque bem para o final, na verdade eu estou trabalhando ainda, eu peço para eles olharem o filme Tempos Modernos do Chaplin, e para eles fazerem uma reflexão sobre os nossos tempos atuais, qual é a relação que tem, o que eles vinham de parecido ou de diferente, e teve, assim, respostas incríveis, né? Que eu digo assim, às vezes eles têm mais consciência que os adultos, né? Então, aqui, o primeiro é essa cena aqui, dá para passar, é esse pedacinho que a guria vai representar. Mas eu estou achando que tem que ser o segundo. É o mesmo problema, Eva, do Drive. Se tu mandasses pelo WhatsApp, alguma coisa assim, a gente conseguia. Mas aqui pelo Drive, eu não consigo. No segundo, segundos, a menina, ela representa a moça, a namorada do Chaplin, descascando banana. Dani, eu posso tentar compartilhar, porque no meu note estava abrindo aqui na apresentação. Tu pode para mostrar, porque como eu uso muitas contas, eu tenho que tirar da sincronização e aí desconfigura tudo. Então, sim, quer que eu vou tentar, então. Quem sabe a Eva já vai fazendo uma análise final e aí a gente mostra os vídeos, pode ser? Enquanto a colega vai compartilhando. Eu vou parar aqui. Eu gostaria de dizer para vocês que a arte é uma das disciplinas que ela abrange quase todas. Por quê? Porque ela dialoga muito bem, ela é aberta, ela sai fora da caixinha. E um pensamento que eu gosto muito, que é do Einstein, e todos vocês devem saber, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, ele vai até ali ou até lá, ok, terminou. Mas a imaginação, ela abraça o mundo. Então, mais do que nunca, a artes, nesse momento de pandemia, ela oferece esse sair e poder ir além, ter essa liberdade para poder expressar, que é tão importante para eles, né? Então tá, Luana, por favor. Essa é a primeira partezinha que ela escolheu para representar. É bem rapidinho, tá, pessoal? E o Tempos Modernos, ele é muito atual. Quem não viu ainda, né, pode assistir. Eu digo para vocês que é uma aula para desde os pequenos aos... Enfim, quem está numa universidade é incrível. É a questão estética, mas é toda a questão crítica que tem ali, né, da expressão de... Pode passar no segundo agora, que é onde a aluna Eduarda Santos faz a representação. A questão da exploração, né,
do trabalhador. O que a gente vê que hoje em dia é igual, só de um outro jeito, de outras formas. Essa é a aluna. É muito simples, mas é isso aí. Pessoal, para concluir, quero dizer que está dando eco, né? A artes, ela abrange todas as habilidades, praticamente. Porque eu estava olhando ali, ela vai pela área da fotografia, pela área do cinema, ela vai pelos temas transversais, ela passa pelo teatro, ela trabalha todas as dimensões, que é a estesia, a questão do corpo, que, né, dialoga com a educação física, mas de maneira poética, né? E essas visualidades, nossa, elas são infinitas para a gente poder trabalhar. E tem muita coisa por trás disso tudo que os alunos podem dizer e se expressar. E eles são ótimos, eles são muito capazes. Eu realmente fico, assim, emocionada com as coisas que eu vejo e que eu recebo deles. E se vocês puderem procurar no Reinventando Bem com Arte, algumas coisas eu compartilhei ali e faço questão, porque eleva a autoestima deles. Então, eu termino dizendo que o celular é uma ferramenta móvel excelente, que é nosso aliado e não é um inimigo. E que a gente pode, sim, fazer muito bom uso com ele, sabendo ter um bom diálogo com os alunos, sabendo explorar ele de um jeito sensato e consciente. Tá bom? Muito obrigada, Machado, por ter me dado a oportunidade de expressar as minhas ideias. Viu, Machado de Assis? Em nome da Luana e da Elis, que estão aqui. E das minhas colegas.